pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa próxima rodada, a gente vai trabalhar um pouquinho de um assunto que possivelmente vocês já viram no decorrer do curso, chamado ética e virtudes profissionais, né? Mas agora ele entra com um olhar, digamos assim, mais empresarial, voltado às ações, para vocês refletirem um pouquinho sobre a empresa Dobra Bem. Então, o que ocorre agora nesse princípio, né, que vocês vão estar analisando a responsabilidade social junto com a ética em si? Isso daqui já foi repassado para vocês sobre a importância de uma empresa ter esses atributos e a preocupação em desenvolver a carreira dos seus colaboradores, e os colaboradores também têm uma visão assertiva de como se desenvolver dentro da empresa. Para isso ele vai ter que apresentar basicamente o quê? Responsabilidade e iniciativa, honestidade, sigilo, prudência e perseverança, porque nem tudo é fácil dentro da empresa, e também imparcialidade, para ter um julgamento assertivo e analisar também a empresa que ele está. Começar a pensar um pouquinho, será que realmente a empresa que eu tô é a melhor? Eu estou na empresa certa? E como que ele vai fazer isso? A partir do momento que ele tem a consciência daqueles atributos de conjuntos de valores, do que pode, do que não se pode, aquelas regrinhas que foram passadas até quando era criança. E isso chega dentro da organização, dentro da empresa, justamente para verificar o quê? Dentro da ética profissional. Isso daqui seria o que basicamente dentro da ética profissional? Saber quais são os valores, quais são as normas, as condutas que a empresa tem, né, as atitudes e os comportamentos que se deve ter dentro da empresa. Então, isso vai amarrar e vai trazer junto a cultura organizacional. Então, assim, as crenças, valores, isso compõe a cultura da organização. Agora, se eu estou na empresa e eu discordo totalmente, será que não está na hora de eu começar a repensar as minhas ações aí como empresa? Então, será que não está na hora de eu repensar um pouquinho? Será que eu estou sendo ético? Será que eu estou agindo dentro dos padrões convencionais, das regrinhas corretas? Será que eu estou cumprindo o valor para a sociedade? Mas por que eu tenho que cumprir valor para a sociedade? Não é somente para dizer que eu estou cumprindo tabela. Não, mas é para ter uma harmonia. Todo mundo não quer ser bem tratado, todo mundo não quer ser respeitado. Então isso é uma das regras que se cobra muito e que se espera que se tenha dentro das organizações. Então é ficar atento nessas ações aí para não ter nenhuma dor de cabeça futura. Outra questão que se deve, né, só refletindo para vocês, é a preocupação do indivíduo que ele tem ali dentro da organização e dentro da empresa. Será que o indivíduo cumpre a ética profissional em todos os requisitos de uma determinada sociedade, dentro do grupo de trabalho? Não é somente cumprir as regras estabelecidas, as normas estabelecidas pela empresa, mas as regras também para mostrar que ele é um ser, digamos assim, assertivo. Vamos pensar na seguinte questão: não roubar, não chegar atrasado, não usar o carro da empresa se não estiver trabalhando. Então são preocupações que se deve ter. E a gente começa a analisar em alguns momentos que acaba não ocorrendo isso, né? É muito comum a gente ver o carro da empresa passeando em determinados horários que não é o condizente, indo fazer compras para si próprio. Então a gente vê que essa ética profissional ela acaba impactando em alguns casos. Então, assim, ter alguns elementos essenciais em consciência, né? Honestidade, responsabilidade, competência. Então são elementos que o profissional em si ele tem que levar na bagagem. A empresa espera-se isso, mas vai depender dele em desenvolver e ter esse brilho no olho para querer, não é realmente o que eu quero, eu estou na empresa certa, então eu vou fazer por onde. Então é ter essa preocupação aí. Um modelo que a gente vê muito aí de honestidade, que vocês podem até pesquisar, né, no valor humano, é dos países mais honestos. A gente vê que a Dinamarca é um dos países mais honestos. Então, assim, a crença de acreditar no outro, de saber que o outro realmente
é preocupado, que faz a coisa acontecer. Então são valores que a gente vê que acaba acontecendo. E para isso ocorrer dentro da empresa, ela tem o quê? O código de ética, né, que vai ser aquele conjunto de normas do que realmente deve ser feito, como deve ser seguido. Cada profissão, cada trabalho tem o seu código de ética. Se vocês param para analisar de uma forma geral, a administração, né, tem um código de conduta. Para você ser o administrador, você tem que ser graduado, tem que ter o seu registro no Conselho Regional e Federal de Administração, assim como de Medicina. Então, a gente vê, então tá agindo de forma assertiva. Então, pensa assim, o Código de Ética vai me permitir trabalhar e exercer de forma assertiva as ações aí propostas. Então, ficar atento nessas questões, para vocês muitas vezes não achar que está agindo de ética, mas eu não sabia, né? Então é começar a ter a consciência não só do que é certo e errado, mas das ações, das atitudes, né? Uma tomada de decisão que eu tomo pode afetar o outro. Será que muitas vezes eu estou agindo com competência, né? Ou será que eu estou deixando a desejar, né? E se fosse comigo, o outro vai ser impactado pela minha decisão? Então é ficar atento nisso. Então aqui a gente tem um modelo na questão do exemplo do código de ética do médico, que ele tem que exercer a profissão independente da função e cargo. Se ele não vai ser médico só dentro da empresa. No dia a dia dele, se acontecer e precisar, ele tem que estar atento. Isso acontece com os profissionais de forma geral, né? É uma coisa que eu falo muito dentro até da universidade. Você se casa com a sua profissão e leva ela para sempre. Então não é você, eu sou administrador só lá na universidade enquanto eu dou aula. Não, você casa com a sua profissão para sempre. Então que vocês tenham essa ética profissional, principalmente nas escolhas, né? Vocês podem ter mais de uma profissão, mas pense muito, né? Quais são os valores que vai fazer com que eu trabalhe com um brilho no olho, né? Com vontade realmente de ensinar o próximo, de acolher, de ajudar. Então fiquem muito atentos nisso. Então a ética profissional ela vai ter sempre por base os valores, né? Baseado na própria ética em si. Então assim, são regrinhas para não ocorrer erros dentro da profissão. Então se torna uma necessidade de ser o que prega, né? Então assim, se você acreditou na formação que você buscou, na sua carreira, né? Quer seguir carreira, o que eles fazem de certo? Por que eu quero seguir essa área? E isso vai te impactar de certa forma. Aqui tem até uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, basicamente sobre... Aqui tem até uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, né? O que seria ética profissional? Opção A, né? Ética profissional é quando tratamos mal ou sabotamos pessoas que não trabalham conosco. Não. Para mim ele pode ter, né, um impacto. Não, gente, nunca. Né? Você não tem que sabotar o outro, né? Nem que trabalhe, nem que não trabalhe. Por si só, dentro do mercado de trabalho, vai ser analisado aquele que é bom. Será que a ética profissional é quando falamos mal das pessoas que trabalhamos com a gente? Será que a ética profissional é quando falamos mal da pessoa que trabalha com a gente? Não, você não pode falar mal da pessoa, mas dá vontade. Gente, por mais que dê vontade, e se fosse alguém falando mal? Né? Pensa assim, se está falando mal da pessoa que não está aqui, vai falar mal de mim também. Pense muito nisso, tá? E isso daí não é legal. O bom profissional, ele consegue ser reconhecido pelas ações e atitudes. Será que a ética profissional é atitudes corretas ou honesta? Será que a ética profissional é atitudes corretas e honestas em uma profissão ou empresa? Isso, né? Isso é ética profissional. É onde você tiver, você agir com zelo em tudo. Então, assim, a atitude correta, a profissão correta, e você começa a ser reconhecido. Pensa assim, as melhores empresas para se trabalhar, porque realmente elas são as melhores empresas, tá? E isso acaba sendo um impacto. Outra questão que envolve a ética profissional é o uso das informações de formas corretas, né?
A gente sabe que o que acontece na empresa fica na empresa, embora muitas vezes aconteceu uma coisa, gritaram comigo, você vai. A gente sabe que um é a extensão do outro, né? Mas você tem que saber manejar as ações e as informações. Então, assim, agir sempre com sigilo, com respeito. O que que você faz na empresa? Eu trabalho, sou auxiliar administrativo. Você não precisa estar falando, né? Tomar muito cuidado com postagem, né? Um exemplo, né? Eu quero ir embora logo da empresa, né? Não... Gente, isso daí você acaba se sujeitando, né? E se ferindo, né? Porque muitas vezes você faz um post e a empresa vê e isso tudo acaba te prejudicando. Então toma cuidado com ações, postagem, né? Documento, muitas vezes de foto que você pode estar postando. Então é ficar atento nessas ações aí, né? Que de repente você pode estar manuseando o documento, tá muitas vezes postando uma foto e, sei lá, postei uma foto, quero ir embora logo, né? Não dá 5 horas. A empresa vê isso daí e acaba ficando feio para vocês, né? E sigila até com documentos. Às vezes tira uma foto, posta e isso daí não pode, tá? Tomem esses cuidados. E ficar atento nas competências, que acaba tendo o objetivo principal, cumprir com motivação, eficiência, né? Ou seja, eu tenho que fazer além daquilo que me pedem. E tenho que ser ágil, rápido, gerar resultado para a organização. A empresa não é formada apenas por um funcionário. E saber administrar, ser eficaz e eficiente. Leiam sobre eficácia e eficiência. E agir com respeito, respeitar a hierarquia. Ainda mais vocês que são jovens, né, às vezes são impacientes. Saber a hora de falar, não ficar interrompendo. Então isso daí vai gerar uma assertividade. Agir com prudência. Outro detalhe, aquele ditado lá, ajudar um colega da mesma profissão não vai gerar concorrência, né? Vai gerar admiração. E você ser humilde, saber qual que é o seu papel dentro da organização, se você está na empresa, tem algum motivo, ela possivelmente goste de você e do seu trabalho, agir com humildade, saber qual que é o seu lugar dentro da empresa, trabalhar de forma respeitosa, né, e com educação acima de tudo. Agir com imparcialidade, aprender a diferenciar as relações pessoais dos profissionais. Se o colega fez alguma coisa errada, isso daí você pode estar chegando nele, falando com ele. E outro detalhe principal nessa situação é quando as pessoas não se doam para o trabalho. Eu tô aqui até arrumar uma coisa melhor. Então isso daí acaba sendo um fator preocupante. Pessoal, outra questão que a gente começa a verificar dentro da ética seria a própria responsabilidade social, que seria basicamente o quê? As ações que a empresa tem para se preocupar em entregar algo para a sociedade. Então, assim, eu tenho a minha empresa e não tô ali nela por estar. Olha, eu estou na cidade X, então que ação que eu posso fazer para ajudar essa comunidade? Então, é a empresa se doar para a comunidade também que se está, né, com algum projeto social, com a inclusão e inserção de pessoas, né? Então, a gente vê que muitas vezes isso daí existem leis, né, que determinam contratação de PCDs, PNEs, e muitas vezes tem empresas que vai além da lei. Então, é trabalhar com humanismo. Então, a responsabilidade social empresarial, ela vai consistir muito nas ações, estratégias desenvolvidas para a organização, para que se tenha uma interação entre a comunidade e entre os colaboradores. E isso vai enriquecer muito. Então, as questões sociais, elas fazem parte do dia a dia das empresas em si, né? Então, para que todos tenham um ganha-ganha aí dentro das organizações. A responsabilidade social, então, vai ser uma decisão voluntária, normalmente, de estar ajudando a sociedade. Todas as empresas têm? Não, né? Algumas empresas fazem ações, mas não desenvolvem de forma social. Vai ser preocupação com o meio ambiente, ambiente limpo, ambiente saudável e o ambiente também onde ela está
inserido, que seria a sociedade. Então vai ser uma moeda de ganha-ganha. Então a responsabilidade social sempre vai ser uma decisão voluntária, objetivando a sociedade de forma a contribuir para o meio ambiente mais limpo, saudável, ainda mais se for uma empresa, se preocupar com a questão produzida e se preocupar também com as ações, né? O ambiente organizacional também estando de forma assertiva. E os consumidores hoje dentro do mercado de trabalho, eles começam a ter uma preocupação maior. Antigamente, lá no marketing 1.0, o consumidor pegava e aceitava o que a empresa oferecia. Hoje não. Hoje ele quer ser bem tratado, ele quer saber a procedência do material que ele está adquirindo. Então a gente vê que tem que ter essa responsabilidade, né? Então a responsabilidade social vai estar muito amarrada com a ética, principalmente nas tomadas de decisão, de compras, do ambiente. Isso daqui vai afetar a sociedade. Penso muito assim, uma empresa que produz minério, ela tem que ter uma preocupação com os consumidores que também está produzindo. Então os colaboradores, será que a comunidade aqui não vai ser afetada? Ficar muito atento nessas ações. Então, as ações econômicas, né, e esse crescimento econômico que as empresas têm hoje, eles devem ser compatíveis para atender de forma assertiva as obrigações legais. A partir do momento que não é compatível, né, e eles acabam se tornando incompatível, vai gerar um impacto, digamos assim, social de certa forma negativa. Vocês podem ver isso muito com o caso das empresas de Minas Gerais, né, as mineradoras, que acaba tendo um crescimento econômico satisfatório, mas acaba impactando a região. Então, assim, a comunidade sofre, o meio ambiente sofre e as empresas devem agir com obrigação legal, né, para poder fazer com que todos estejam satisfeitos, né, colaboradores, sociedade, comunidade e a própria empresa em si, com o seu crescimento, o seu resultado satisfatório. A ética em si, então, ela pode ser interpretada em diversas perspectivas diferentes, mas ela vai ter sempre o quê? Atitudes e atos e decisões, né? Ela pode estar trabalhando dentro da empresa valores, bem-estar, as melhores empresas para se trabalhar, fazer com que os colaboradores tenham dignidade, e fazer com que os colaboradores, né, o próprio indivíduo que faz parte da empresa, comece a assumir posturas assertivas, princípios que não afetem a imagem da empresa. Então a evolução da empresa e dos colaboradores vai ser com o objetivo de executado de formas assertivas, vamos dizer assim. Outro detalhe que a gente vê dentro da própria responsabilidade social seria o que? A dimensão interna que as empresas hoje investem para ajudar a comunidade e a sociedade em si, né? Então eles fazem muitas vezes doações para alguma organização ou instituição que tem um contato direto com a comunidade, foco no social, proteção ambiental, respeito às relações. Então essas parcerias e esse foco de proteção faz com que as empresas sejam vistas pela comunidade, pela sociedade com outros olhos, e na verdade são com bons olhos. A partir do momento que a empresa se propõe a se desenvolver de forma assertiva, a responsabilidade social começa a ter o seu resultado reconhecido. Os objetivos gerais, né? Por que as empresas têm que trabalhar com responsabilidade social e com ética? Primeiramente, para demonstrar que ela é preocupada com os colaboradores, ela é preocupada com o meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só o meio ambiente árvore, né? Mas eu falo a comunidade de forma em geral. Desde os animais, desde a natureza, desde o ambiente organizacional onde os meus colaboradores estão inseridos e a sociedade onde a minha empresa está inserida. Ela tem que trazer algo positivo para essa sociedade. Então é ficar atento nisso. Diálogo, escuta ativa e assertiva, que vocês já viram na aula anterior. E trazer o bem-estar social e ambiental para a comunidade. E de forma responsável. E a gente vê que
ao mesmo tempo que isso começa a trazer esse resultado satisfatório, a gente começa a ver que quando traz esse resultado satisfatório, vira uma corrente de ganha-ganha. E as considerações ao tema, né? A importância da ética, ela acaba sendo trabalhada no dia a dia de vocês, na escola. Tem muitos que falam, eu odeio filosofia, eu odeio sociologia, odeio estudar essa matéria ética. Mas pensa muito assim, e se alguém fizesse algo errado com você e falasse, eu não sei o porquê? Então é justamente para despertar a consciência que você tem que ter responsabilidade individual, que a sua tomada de decisão vai impactar sempre a vida de alguém. A sociedade, né, o ambiente social, ele tem essa consciência do que é certo e é errado. Tem a consciência, mas faz errado. Mas é porque não tem muitas vezes muitas pessoas que praticam. Então a responsabilidade social, ela começa a ser vista mais hoje como um compromisso para a empresa. Ela sabe hoje o papel dela e a empresa está ali muito além de só receber dinheiro. E começa a se formar novas pessoas, pessoas hoje com outros olhares. E tem as questões, né? Então tem as questões e as atividades da empresa Dobra Bem. Vamos lá então. Então vocês vão apresentar a missão, a visão e os valores da empresa Dobra Bem e ver se de fato eles estão atrelados com aquilo que ela procura, né? Qual que é a missão dessa empresa que vocês estão trabalhando, né? Não é a empresa que você está inserido. Será que é de forma assertiva? Será que de fato está fazendo o proposto? E isso já vai responder a pergunta número 2, né? Vocês vão verificar se está de acordo. Vão analisar se a empresa possui e executa ética e responsabilidade social. Vejam a teoria que vocês estudaram e vejam se ela tá se propondo a atender isso de forma assertiva, né? O que você pode fazer, né? Ou o que pode ser feito para a empresa Dobra Bem se destacar com ética e com responsabilidade social. Pense em algo errado que está ali na empresa, que esteja envolvido com a temática, e o que você mudaria ou melhoraria, né, que seria o implementaria na empresa, e avaliar o que pode ser implementado na empresa para se ser uma empresa de responsabilidade social e uma empresa em referência à ética, né? Então pense muito assim, avalie o que pode ser implementado na empresa para ser uma empresa de referência em ética. A empresa não tem ética nenhuma, né? Por que não tem? O que você poderia fazer? Esqueça um pouquinho dos defeitos e comece a pensar o que eu posso fazer para estar melhorando ela. Pessoal, então eu encerro por aqui, né? O final da nossa aula 43, que trabalhou um pouquinho de ética. Reflitam as questões e as ações. Não vejam o conteúdo como um conteúdo chato, mas pensem num conteúdo que pode melhorar a vida de alguém. A partir do momento que você toma escolhas e decisões, sempre vai ser alguém que vai ser beneficiado ou afetado. Um abraço e até a próxima aula.